Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez começa o programa Voz da Igreja. Voz da Igreja no Natal. Desejo a você muita paz, muita alegria, que descem do alto e inundam o nosso coração que crê naquele que é a presença de Deus na carne humana. Chegou o Natal. O nosso caminho alcança a sua meta. O nosso caminho de advento, o nosso caminho de preparação, o nosso caminho de novena de Natal, de leitura orante, de Eucaristias celebradas, o nosso caminho atinge a meta e nós podemos contemplar Jesus Cristo, o Filho de Maria, o Filho do Altíssimo, o Santo de Deus. Chegou o Natal. Para nós a certeza da proximidade de Deus, do Deus que conhecemos, amamos e no qual cremos. Santo Hipólito, lá no século III, dizia: único é o Deus que conhecemos, e não por outro caminho, senão as Sagradas Escrituras. Bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos então mergulhar no mistério das Escrituras que nos revelam Deus, que nos fazem penetrar o mistério de Deus. Neste tempo, neste momento oportuno da nossa fé, em que celebramos a encarnação do Verbo de Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, vamos então mergulhar nesta fonte bendita que é a Sagrada Escritura e poder então saborear o mistério desta presença de Deus na história humana. Se você tem aí a sua Bíblia, imagino que a tenha usado muito neste caminho do Advento, caminho de leitura orante da Palavra de Deus, pode tomar então a sua Bíblia. Vamos partir hoje do texto de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 14. Vamos partir desse texto para saborear também, mesmo que brevemente, outros textos que nós utilizaremos neste tempo bonito, fecundo e feliz do Natal. Vamos lá, vamos à narrativa do nascimento de Jesus. Naqueles dias foi publicado um decreto do imperador Augusto, ordenando o recenseamento do mundo inteiro. Esse primeiro recenseamento aconteceu quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. Também José, que era da casa e da linhagem de Davi, subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, completaram-se os dias de Maria dar à luz. Ela deu à luz o seu filho, o primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Na região, havia pastores que passavam a noite no campo, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apresentou-se a eles e a glória do Senhor os envolveu de luz. Eles ficaram tomados de grande temor. O anjo então lhes disse: não temais. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será também de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo:
Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz a todos por Ele amados. Meu irmão, minha irmã, este é o texto da liturgia que nós vamos partilhar, meditar, mergulhar na noite bendita do Natal. Isto é importante porque nós aqui contemplamos ali, naquele lugar, naquela gruta, porque não havia lugar para eles na hospedaria, naquele lugar, naquela gruta, naquele ambiente social, naquele bonito ambiente ecológico, ali o diálogo entre o céu e a terra ganha forma de uma criança. Criança, filho de Maria, criança, filho de Deus. E aqui nós, portanto, contemplamos Deus presente na história. Mas, para aqueles que se acostumaram à leitura orante da palavra de Deus, temos uma farta mesa da palavra nestes dias em que celebramos o Natal do Senhor, nas muitas missas nos diversos horários. Na missa da vigília que nós celebramos na sexta-feira à tarde, nós vamos tomar o texto de Mateus, onde aparece a genealogia de Jesus Cristo. Origem de Jesus Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão. E aqui nós ligamos Jesus Cristo a Abraão, o pai da fé, e a Davi, aquele sob cujo trono Deus prometeu que alguém reinaria ungido para sempre. Depois avançamos para a missa da noite, onde escutamos o texto que foi lido no princípio deste bloco. Ali, na cidade de Davi, nasceu para nós um Salvador. Estamos neste hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador. Um hoje que permanece. Nasceu lá, mas aquele menino Salvador, presença e sinal da proximidade salvadora de Deus, aquele menino permanece. A sua proximidade permanece. A sua salvação permanece. Esse texto que ouvimos é certeza e sinal de que Deus não nos abandonou e, ao contrário, se fez tão próximo que pôde e pode ser visto. Visto numa criança. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. Naquele ambiente de extrema pobreza, de miséria, de ausência de todos os recursos, senão o amor de uma mãe e de um pai, ali, naquele ambiente e naquela criança, nós contemplamos Deus conosco. Deus que desce para nos salvar. Avançamos ainda na mesa da palavra e chegamos também à missa da aurora, que nós normalmente não celebramos, mas que poderia ser celebrada ainda na madrugada do dia 25, depois de termos celebrado a missa solene de Natal, onde lemos o texto que ouviram no início deste bloco. Aí, nessa missa da aurora, nos voltamos para os pastores a quem os anjos foram avisar da beleza e da novidade que acontecia no meio deles. Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido. Ali estão, digamos, os primeiros aos quais Deus quis mostrar o seu rosto e o seu corpo. Os pastores representam certamente os pequeninos do mundo. Aqueles que são capazes de receber a revelação do alto, que vem pelos anjos, e irem às pressas ao encontro do recém-nascido, contemplando-o como a presença de Deus. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido,
conforme lhes tinha sido dito pelos anjos. Meu irmão, minha irmã, esta mesa fecunda da palavra de Deus merece um tempo largo, meu e seu, para a leitura orante. E podemos fazer isto, por que não? Senão, nesses dias envolvidos em muitas atividades, encontros, partilhas, visitas, mas depois desse tempo, quem sabe ainda nesta oitava de Natal, que avança e a partir do dia 25, podemos aí, nesse tempo fecundo da oitava, gastar tempo orante com a leitura da palavra de Deus. Nela conhecemos Deus e mergulhamos no seu mistério. Quero então, meu irmão, minha irmã, no final deste primeiro bloco, anunciar a você também a grande alegria. O Senhor Jesus está no meio de nós. Permanece conosco. Nós não estamos sozinhos, não fomos abandonados. No meio desse tempo difícil, ruim, amargo, tenebroso da pandemia, o Senhor esteve e está conosco, não nos deixou desassistidos. A sua presença nos conforta, nos consola, nos põe de pé, nos fortalece, nos anima. Deus está conosco. A nossa história não foi relegada às tragédias, às desgraças, às pandemias, mas Deus visitou o nosso tempo, visitou a nossa história, está conosco. Hoje é o tempo de Deus. O hoje do texto que ouvimos da narrativa de Lucas é também o nosso hoje. Hoje nasceu para nós, hoje está conosco, hoje e para sempre permanece conosco o Cristo de Deus, que desceu para elevar-nos na direção do alto. Somos do céu, somos do alto, somos de Deus. Natal é tempo de recordar isto e avançar, sabendo que temos futuro, temos plenitude, temos um Deus que desceu para salvar. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. No coração deste tempo, neste tempo estamos no hoje de Deus, no hoje do Evangelho que ouvimos no primeiro bloco. Hoje nasceu para vós um Salvador. Este hoje permanece na liturgia. Talvez você já tenha percebido isso. Nas solenidades, nas festas, há um hoje que nos consola, para dizer que aquela ação de Deus na história permanece. É assim no Natal, é assim na Páscoa, é assim no Pentecostes, é assim nos momentos celebrativos onde nós mergulhamos no mistério de Deus e entendemos que este mistério permanece, que os efeitos do amor misericordioso de Deus permanecem hoje. No coração deste tempo estamos no Natal. Natal que nos faz contemplar um menino como Deus no meio de nós. Emanuel, Ele é Deus conosco. Jesus
Ele é Deus que salva. Está conosco para salvar-nos. Está conosco para elevar a nossa condição humana e levá-la à sua verdadeira e única meta, que é a nossa condição de filhos e filhas de Deus. No Filho Jesus Cristo, nos tornamos todos que cremos nele, filhos de Deus. Filhos no Filho. É aqui que se situa a nossa alegria neste tempo, neste hoje do Natal. E como nós partilhamos no primeiro bloco, Bebendo da Fonte, uma farta liturgia da palavra, que nós vamos e certamente mergulhamos nela neste tempo precioso das celebrações litúrgicas do Natal. Neste domingo, dia 26, nós também celebramos a festa da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Este dia 26 é todo, portanto, dedicado à festa da Sagrada Família. No 24 e 25, nós então nos debruçamos e contemplamos o mistério do Natal, também a partir dos textos da liturgia, os textos dos evangelhos que nos fazem mergulhar no mistério do Natal. Mas neste domingo 26, então nos voltamos para este núcleo humano, a partir do qual que Deus quis ser um conosco, no meio de nós, igual a nós, menos no pecado. Aqui, neste momento em que nós também nos voltamos para este lugar social, a partir do qual Deus nasceu no meio de nós, e aqui estou pensando na família, nós também jogamos um olhar de fé sobre este ente, este lugar, essa célula, este núcleo importantíssimo da sociedade e da igreja, que é a família. Deus, sendo Deus, poderia ter nascido e ter passado entre nós por meios que só Ele conhece e só Ele poderia utilizar. Poderia ter descido pronto do céu, brotado pronto das águas, aparecido pronto em algum lugar. Mas Deus quis nascer a modo humano, isto é, tecido no ventre de uma mulher, que Ele escolheu, preparou, elegeu, chamou e recebeu o seu sim generoso e fecundo. E só a partir deste sim, Deus então toca o ventre virgem, que permanece virgem, daquela jovenzinha de Nazaré, e a partir dela, então, permite que aquele ventre vá tecendo pouco a pouco o corpo humano do Verbo de Deus, da Palavra de Deus, como nós podemos contemplá-lo na pessoa de Jesus Cristo. Mas é importante que entendamos que Deus, que poderia então ter nascido de outra forma, quis nascer desse jeito e não de outra forma, a modo humano, no ventre de uma mulher e no ambiente familiar, onde também havia ali um homem, José, da casa e da descendência de Davi, como ouvimos no primeiro bloco. E José representa ali, portanto, claro, aquele que liga Jesus a Davi, de cuja linhagem deveria vir o ungido, o Cristo de Deus. José representa ali aquele que, cuidando da sua esposa, da sua amada Maria, e com ela recebendo o dom de Deus, o dom do alto, que é a palavra que se faz carne, José representa ali, portanto, este outro personagem, esta outra figura que compõe o ambiente familiar. A mãe, o pai e a sua criança. Maria, José e Jesus. O texto que nós lemos nesta festa da Sagrada Família desenha, portanto, esse perfil, o perfil deste casal e desta família.
que se torna, portanto, perfil para todo casal e para toda a família. É o texto de Lucas, no capítulo 2, de onde também tiramos o texto do primeiro bloco, capítulo 2, versículos 41 e seguintes. Ali, a partir da narrativa de Lucas, nós nos encontramos com os pais de Jesus que iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Portanto, um casal profundamente comprometido com a sua fé, com a sua religião, com o seu Deus. Ir todos os anos a Jerusalém implicava um belo percurso, um belo investimento, mas também um belo testemunho de fé. Maria e José formam um casal profundamente tocado pelo mistério de Deus, pela fé em Deus, pela vivência fecunda e comprometida da religião. O texto de Lucas fala então desta ida a Jerusalém, na qual Jesus, já com 12 anos, depois das festividades, se perde e fica em Jerusalém e é encontrado somente 3 dias depois. E aí o texto termina num diálogo meio dramático, talvez difícil de ser compreendido a um olhar raso, mas onde pais e Jesus ali dialogando vão penetrando ainda mais o mistério que envolve aquele menino. Filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? O texto se conclui. Eles não compreenderam as palavras de Jesus. Mas Jesus desceu para Nazaré com eles e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas as coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Olhem, irmãos e irmãs, a beleza desse texto e dessas palavras. Jesus, o Verbo de Deus, aquele por quem o Pai fez tudo e para quem o Pai fez tudo, o seu Filho unigênito, o seu único Filho, este nasce na história do seio de Maria, este menino ali naquele ambiente familiar, doméstico, onde pouco a pouco aprendeu a trabalhar, aprendeu a ler, a escrever, a dialogar com Deus, a se conhecer. É ali naquele ambiente favorável que esse menino que traz consigo a natureza humana em plenitude e a natureza divina em plenitude, esse menino vai aos poucos tomando consciência do que é, do que veio fazer. E certamente o ambiente no qual ele cresceu e viveu foi fundamental para esta consciência, para essa descoberta e para tomar posse daquilo que era a sua missão, que o Pai destinara a ele pela encarnação. Por isso aqui nos encontramos com um casal que soube ajudar o seu filho Jesus a tomar o lugar na história da salvação, como plenitude e cume desta revelação. Mas também aqui nos encontramos com Jesus, Filho de Deus, o Verbo de Deus, que se faz obediente, que cresce em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, seu Pai, e diante do mundo. Aqui percebemos, portanto, um mistério da encarnação que se faz completamente a modo humano, gerado a modo humano, crescido segundo o processo humano de desenvolvimento e tomando consciência e posse da sua sabedoria, da sua estatura, da sua graça, da sua identidade, para que, de fato, no tempo oportuno, esse menino que nasce em Belém pudesse tomar lugar, anunciar o reino, viver a sua Páscoa
dar o seu Espírito e assim podemos, nesse longo e belo mistério, contemplar Deus que se faz presente no meio de nós para estar conosco, para nos salvar, para nos fazer dele. Deus seja louvado pela sua família que leva o traço, a identidade, a marca, o selo da fé cristã. Cuide bem desse ambiente, dos que estão aí, o pai, a mãe, os filhos, cada um precisa aí, nesse ambiente, encontrar a sua vocação, progredir na santidade, descobrir o para quê da sua vida e da sua presença no mundo. Este lugar é bendito, este lugar é sagrado. Sobre a sua família, suplico nesse tempo de Natal que venha em abundância a graça de Deus que ajude cada um a dar conta da sua missão. Benditas sejam as nossas famílias. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da igreja celebramos o Natal. Acolhemos um menino que é Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, consubstancial ao Pai, consubstancial a nós. E acolhemos este menino. Não havia lugar para eles lá na hospedaria e por isso nasceu numa manjedoura. Mas é preciso agora, neste hoje, que haja lugar para ele no meu e no seu coração. Ele quer nascer dentro, para que estando dentro de nós, possamos recomeçar dele, recomeçar por causa dele, recomeçar na direção dele. Para isso ele nasce, para isso todos os anos celebramos a liturgia do Natal. A manjedoura dele precisa ser o nosso coração. Fomos pela fé revestidos dele. Ele foi colocado em nós. Foi exatamente lá, pelo batismo, colocado lá no mais profundo do nosso ser, para que pudéssemos crescer com ele, a partir dele, segundo a medida dele. Natal é para dizer a mim e a você, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos recomeçar a partir de Cristo. Sempre. Erramos, caímos, desistimos, fomos infiéis, mas é preciso recomeçar a partir dele. É preciso recomeçar por causa dele.
É por causa dele que nós tomamos o caminho. É por causa dele que nós investimos na nossa conversão. É por causa dele que nós sonhamos um mundo diferente. É por causa dele que nós levantamos, limpamos a veste e continuamos o caminho. E é preciso recomeçar para chegar a ele. A nossa humanidade será imperfeita, limitada, tímida, enquanto não atingir a maturidade, o quilate, a medida dele. O Senhor nasce para estar conosco, para salvar-nos, para ser a nossa medida, para ser a nossa força de recomeço, para ser exatamente aquele a quem nós queremos alcançar e atingir no nosso caminho, na nossa história pessoal e coletiva. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, que esteve conosco ao longo desse ano, um Natal feliz, abençoado, fecundo. E vamos juntos recomeçar a partir de Cristo, por causa de Cristo, na direção de Cristo, na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.